onde eu acerto. É isso aí, pessoal. Quarta-feira, 6 de setembro, você está no bunker. A gente tá aqui junto, batendo esse papo, trocando essa ideia, falando que tem que falar sobre esse Brasilzão de meu Deus. Pessoal, ontem, devido a problemas técnicos aqui na região, aqui eu estou em São Paulo, esse estúdio fica em São Paulo, nós não tivemos edição da tarde. Mas também, graças a Deus, foi um encontro fortuito, porque, graças a Deus, nós conseguimos terminar um dos projetos, né, uma das iniciativas aqui do Bunker, que é transformar obras literárias, né, em desenho animado. É difícil, foi o nosso primeiro, mas nós conseguimos concluir o primeiro. Né? É muito trabalho, muito trabalho. Foram semanas de trabalho para soltar um pequeno desenho animado de para ir seus 4, 5 minutos de duração, né? Então tá aí, nós soltamos o primeiro, graças a Deus. Muito obrigado ao pessoal que prestigiou, que foi lá, que assistiu. Quem não assistiu ainda, né? Quem não conseguiu assistir ainda, depois pode ver, vai aparecer provavelmente o link, acho que aqui, né? Aqui de cima vai aparecer o link, senão agora na hora que eu tô apontando o dedo, então daqui a pouco vai aparecer aqui o link para você clicar e você ver, ou se não aparecer agora, lá no final aponta o dedo de novo e provavelmente apareça, tá? Eu não tô no controle desse negócio, quem manda aqui é o YouTube. Olha, então foi o professor, esse era um dos pedidos do professor Olavo em vida, dizer que a única forma de salvar o país era restaurando a cultura, né? E como você restaurava a cultura? Através da literatura. Você aproximava as pessoas, você aproximaria as pessoas da literatura, e elas voltariam a ter domínio do idioma, entre outras coisas, ter raciocínios mais complexos, e elas conseguiriam ter um imaginário mais florido, não, um imaginário mais, não florido no sentido de beleza, mas um imaginário mais fértil, né, para as pessoas poderem enxergar mais longe, fazer análises mais complexas, ter situações que não estão, que elas não nem sequer passou pela cabeça delas, desse tipo de situações já previstas no seu imaginário, para que elas pudessem então avançar na vida, né? Pudessem construir um país melhor com base na cultura. Esse era um dos desejos do professor Olavo, reaproximar as pessoas da literatura, ajudar a restaurar a cultura. Essa gota de água, essa isca de unha, essa pulga do cachorro, do cavalo, do bandido, essa coisa tão pequena, é o que a gente tá, assim, por enquanto é o melhor que a gente pode fazer. A gente não recebe dinheiro do governo, não recebe dinheiro de empresário nenhum, não recebe dinheiro de ninguém. A gente recebe dinheiro do nosso AdSense aqui, que é o nosso trabalho aqui, é como a gente ganha algum cascalho aqui, né? Às vezes alguém faz um pix ou outro, nós agradecemos muito, mas é isso aí. Olha, pessoal, a gente agradece muito e a gente vai continuar aqui. Então, quem não viu ainda, vai lá ver, né? Obrigado a todos que viram. E vamos continuar aqui, né? Sobre as notícias, né? Ontem não deu para falar, mas hoje a gente vai falar sim. Tem muita coisa para ser dita, tá? Muita coisa mesmo. Tem que se atualizar, porque hoje foi um dia que eu pensei que não ia sobrar pedra sobre pedra na República. Mas vamos às análises aqui, né? A primeira delas está dizendo o seguinte aqui, né? É uma loucura. O governo diz que 7 de setembro é de todos. E a oposição aposta no fique em casa, né? Olha só. Tá aqui, né? A página tá carregando ainda, tá um pouquinho lento, mas dá pra gente ler já. As comemorações da independência do Brasil têm como pano de fundo a disputa política entre o governo Lula e a base aliada do ex-presidente Bolsonaro. Enquanto o presidente e o entorno político dele sustentam o discurso de que o 7 de setembro é uma data de todos, a oposição pede para que os apoiadores fiquem em casa, com o objetivo de esvaziar a festa organizada pela gestão petista. Olha, eu nem vou continuar porque é o seguinte, vamos lá. Na verdade, tem algumas inversões aqui, algumas inverdades, algumas inversões de papel nessa notícia. O Diário do Brasil é um jornal muito bom, eu conheço o dono dele, mas aqui nesse ponto aqui eles cometeram um errinho. Eu acho que nem foi erro deles mesmo. Tá? Essa notícia é do R7. O jornalista da Record cometeu um erro de análise aqui, mas eu vou explicar. Em primeiro lugar, o PT nunca ligou para 7 de setembro. Nunca, jamais. Eles, tudo que eles puderem falar, dia da independência, eles vão enfiar a luta de classes no meio,
vão transformar de alguma forma a mentalidade socialista, mentalidade comunista, vão dizer que é dia da independência, inclusive a independência do empregado contra o patrão, do proletário e do patronato, sabe, do trabalhador, das minorias, de não sei o quê. Eles vão fazer essa extensão maluca. Sendo que, na verdade, há muito a ser pensado sobre isso. E eu nunca vi o PT comemorando nenhum feriado patriótico, ou nenhum feriado que signifique a história do país, como que o país chegou até aqui, o estado de coisas. O PT só se preocupa com o poder. Só se preocupa com o poder. O PT tinha aquele PT do fim do período militar que tinha determinadas preocupações. Depois teve o PT com o início da mão do Lula, que assim, que é um espaço de tempo em que o Lula quer coadunar assim, as duas coisas, quer fazer que as duas coisas andem juntas, né? Aquele PT dos anos 80 e começo dos anos 90. E depois você vai ter o novo PT, que é o que a gente convive hoje, que é onde o pessoal que se dane tudo. Fica com discurso de luta de classe, que é pra animar esse bando de militonto, e na hora que sobe no poder, rei na classe mais baixa, imposto nas costas do cidadão mais carente, é inflação mesmo, preço subindo, tudo explodindo, que se dane. E é o seguinte, cara, é benesse pros amigos mesmo, é benesse, emenda parlamentar a rodo. Tá pensando que algum trabalhador de chão de fábrica tá recebendo emenda parlamentar? Tá se beneficiando com isso? Não tá. Não tá. Isso é o governo do Lula, é o governo dos sem vergonhas. E o eleitor do Lula, que me desculpe, analise o que está acontecendo, veja que papel que você quer fazer. Né? Isso é verdade. Cara, você quer ver? Está a favor do patrão. Está a favor de qual pobre? Fala para mim. Eu tô aqui, eu quero te ouvir. Está a favor de qual pobre, o cara pálida? Não está a favor de pobre nenhum. Está a favor de pobre. Olha a fila de desempregados. O número de empresas que fecharam as portas nos últimos 6 meses, não é nem nos 8, hein? Nos últimos 6 meses está quase alcançando o número de 1 milhão. O número de CNPJs encerrados nos últimos 6 meses, eu li a contagem ontem, já passou de 800 mil. Entre micro, pequenas e médias e grandes empresas. Gente indo embora do Brasil, a fila de desempregados na rua. Inflação disparando. O PIB está aumentando. Claro, alguém está ganhando dinheiro. O cidadão é que não é, porque a inflação está crescendo. Ou seja, o preço das coisas está subindo e o salário das pessoas não. Ué, se as pessoas estão perdendo dinheiro e o país está ganhando, o país está aumentando o PIB, é porque os banqueiros, aqueles caras que já têm grana, aquele pessoal todo que bota não é só banqueiro, não. O pessoal dos mais ricos é que estão ganhando e muito na gestão Lula. Estão ganhando e muito. Agora me fala que o Lula está a favor dos pobres. Vai tomar banho. Que o Lula está a favor dos pobres, o quê? Não vem com essa pra cima de mim. Né? E aí, essa é a primeira coisa. Agora, e o PT é um partido. O PT é um partido de patriotas, está preocupado com o 7 de setembro. Tá brincando comigo? O PT, se ele pudesse, ele apagava o 7 de setembro. Lula, se pudesse, ele falava, não, 7 de setembro não aconteceu nada não. Vai todo mundo aí, vai comemorar a Internacional Socialista lá. É isso que eles diriam, tá? 7 de setembro é um festival de todos. O que o Lula tá é com medo. O Lula tá com medo de fazer um teste de popularidade. Essa que é a verdade. Ele tá morrendo de medo, com as perninhas tremendo aqui, tá com medinho de que sai pra rua e descobre que as pessoas não gostam dele. Aí a Globo não pode fazer mais nada. Não adianta pedir socorro pro Bonner. Socorro, Renata Vasconcelos. Fala que eu sou bonito. Fala que minha barba... Sabe, Renata Vasconcelos, William Boni, você pode, por favor, falar pra esse pessoal todo que todo mundo me ama? Sabe, eu dou um cascalho pra vocês aí. Não vai dar, querido, não vai dar. Tá com medo. Manda sair ele na rua assim de um lado, Bolsonaro do outro. Qualquer lugar, escolhe aleatoriamente no país, vocês vão ver quem é quem. Manda ele lá. Já vai, o pessoal que vai a ele, já manda as agências de checagem. Não, essa vai aqui é fake news, tá? Essa vai aqui, manda cala a boca, o pessoal não pode vaiar fake news. Olha, tá ridículo, tá ridículo. O sujeito tá se borrando de medo do feriado vindo aí, ele não tendo popularidade. Agora quer dizer, vamos dizer o quê? Que com o Bolsonaro tinha 7 de setembro, com a gente não tem.
Vai dizer que o quê? Que o bolsonarismo estragou, ou que o público da direita estragou o feriado? Cadê o público da esquerda, querido? Tava, ó. Reggae night, it's such a beating, é isso aí, dando embromation aqui, mas, né? Só pipando, né? Tá aí. Essa turma vai querer saber de 7 de setembro? Vai tomar banho, Lula, não vai. Tem os feriados que são mais alinhados à direita e são mais alinhados à esquerda. 7 de setembro é um feriado mais alinhado à direita. O pessoal da esquerda vai em outros feriados. Você sabe, não é nem feriado, naquelas datas de vocês lá, aquela comemoração na Paulista, você sabe o que eu estou falando. O pessoal diz o seguinte, o tom da oposição é de descontentamento com as Forças Armadas. É claro que é. É óbvio que é. As Forças Armadas vão ter que explicar centavo a centavo o que eles estão fazendo com o dinheiro público, tá? Vão ter que explicar. Se estão pintando guia, vai ter que aparecer as guias que foram pintadas. Aí diz aqui, hoje, o Magno Malta, senador lá do Espírito Santo, disse o seguinte, hoje fazem continência, né? Prestam continência. Tem muita gente que fala bater continência, não é bater, prestar continência, tá? Prestam continência para bandido junto com o MST, junto com a CUT, dando continência para bandido, para ex-presidiário. Pois é, tá aí, né? Então tá aí. O pessoal tá falando, olha, tá aí o pessoal da oposição, né, falando não sei o quê. Agora, o pessoal diz que é o seguinte, o pessoal tá dizendo o seguinte, que não, que é a oposição dentro da Câmara e dentro do Senado que estaria fomentando. Não é. Eles estão, na verdade, vocalizando. As pessoas não querem ir nessa porcaria. Tá? As Forças Armadas vieram fazer aqui em São Paulo, nos dias 24 e 25 do mês passado, aqui de agosto, aqui no Obelisco, em São Paulo, vieram fazer aqui vieram tocar o negócio lá, fazer uma comemoração, aqui no Ibirapuera. Na frente do Ibirapuera tem um monumento lá, com o Obelisco e tal. As Forças Armadas foram lá, não, vamos botar a banda, tocar, fazer homenagem, não sei o que, botar as cadeiras, que todo ano enchia de gente aquelas cadeiras ali. Vazio, tá? Ficou os soldados e os superiores e mais ninguém, tá? Pro prestígio de 0 pessoas, tá? Vergonha é o que vocês são. Desculpa, mas essa é a minha opinião. Eu sinto vergonha das Forças Armadas brasileiras, tá? Agora vão lá prestar continência pro bandido e tem mais, tá? Quando não passa na frente do presídio não vestido de farda, que você vai ter que prestar continência pro pessoal do primeiro comando lá dentro. E cala a boca. É isso aí que é assim que o povo tá vendo o pessoal das Forças Armadas, tá? Não vem dizer que é orgulho, meu. É capaz dos pais dizerem assim, filho, estuda, dá um jeito, a gente fala que você é arrimo de família, mas não entra pra essa porcaria aí, não. Não entra pra essa porcaria, não. Se for pra você entrar pro crime, não entra pra lá, não. Fica pra cá que aqui a gente cuida melhor de você. Tá? Eu sinto muito. É assim que o cidadão tá vendo a coisa. Pessoal, não gostei do que o Rovera falou. Problema teu. Vai fazer tratamento. É isso aí, tá? A gente tem que falar a verdade aqui. Agora, que vai ser vazio? Vai. Que Lula tá com medo da falta de popularidade dele? Isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Sobretudo porque agora o mês de setembro é o mês em que o pessoal começa a fazer testes de popularidade com receio das alianças que vão fazer para as eleições de 24. E muita gente já pulou do balde, pulou fora do barco do Lula, tá? Prefeituras e governos estaduais. Inclusive agora tem o pessoal dos ministérios, ó, isolando ele. Lula, nunca nem te vi, nem te conheço. Presta atenção no que a gente vai ler. Agora, essa de hoje foi de cair o queixo. Essa de hoje foi maluca, né? Foi doidona mesmo. Olha lá. Vamos junto aqui nessa leitura fantástica, incrívelhosa. Né? Tá aqui, ó. Extra, né? TBN é Terra Brasil Notícias, é um site muito bom. Toffoli determina investigação contra procuradores da Lava Jato. Olha aí que legal, né? Olha que interessante. Na decisão que anula as provas de delações da Odebrecht no caso da Lava Jato, o ministro Toffoli do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, determina a investigação de servidores envolvidos no acordo de leniência com a empreiteira, onde essas provas eram oriundas. Ao final da decisão, o ministro pede para oficiar uma série de órgãos para a adoção de medidas necessárias para apurar responsabilidades
não apenas na seara funcional, mas também na esfera civil e criminal. Sem citar os nomes dos procuradores da Força Tarefa, Toffoli justifica que as consequências dos atos ilegais da Lava Jato tiveram consequências gravíssimas para o Estado brasileiro e centenas de réus e pessoas jurídicas em ações penais, de improbidade, eleitorais e civis, espalhadas pelo país e exterior. Entre os órgãos que serão oficiados estão a AGU, olha só, o MRE, no Ministério das Relações Exteriores, Advocacia Geral da União, Ministério da Justiça, a CGU, né, Controladoria Geral da União, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. Olha só. Após a decisão, a AGU anunciou que criará uma força-tarefa para apurar desvios de agentes públicos e promover a reparação de danos causados. A gente está indo longe demais no Brasil, não é não? Será dado cumprimento à decisão e, uma vez reconhecidos os danos causados, os desvios funcionais serão apurados. Tudo nos exatos termos o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, disse o advogado-geral da União, Jorge Messias. No texto da decisão, Toffoli chama a prisão do presidente Lula de erro histórico e chama as provas do acordo com Odebrecht de imprestáveis. Então vamos lá, né? Por que o seu Toffoli está com o toba em chamas? Né? Vamos falar a verdade aqui. O seu Toffoli está correndo para fazer esse negócio. Por que vem justamente dele, né? Já ouviu aquela história? Quem tem medo? Né? Vamos falar uma coisa bem séria aqui. Houve uma guerra ali para o ano de 2019, era mais ou menos março de 2019, onde estava lá o pessoal sempre comemorando, saiu inclusive naquele seriado, né, do sistema lá, que quando chega no Supremo, vai passando nas 3 esferas de justiça, primeiro, segundo, terceiro, e quando chega no Supremo, pelas 3 instâncias, quando chega no Supremo, eles comemoram, chegou no Supremo, agora a gente vai ser solto. Né? Os bandidos todos comemorando que seriam soltos, porque as investigações teriam então chegado ao Supremo Tribunal Federal. Então aí a gente tem essa questão toda pela frente. Né? Olha, o que está acontecendo e tal, o Supremo Tribunal Federal está agindo dessa maneira e tal. Isso lá atrás, o povo questionando de levinho. Até que um procurador-geral, um procurador federal, ele que estava na força-tarefa da Lava Jato, se pronunciou de forma mais agressiva. Ele foi lá no dia 14 de março de 2019, foi lá no Antagonista e publicou uma nota publicou um texto dele dizendo que o Supremo ia dar um golpe no Brasil e que esse golpe seria o seguinte: transferir as investigações da Justiça Federal para a Justiça da Justiça Federal para a Justiça Eleitoral. Então quer dizer que dos tribunais que investigam crimes transnacionais, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e não sei o que, e coisa e tal, e batata assando e não sei o que lá, quer dizer, tanto de crime que tinha ali, ia virar tudo crime eleitoral. Quer dizer, não, prestação de contas de eleição, uma coisa e outra, ia sair da mão da Polícia Federal, ia cair na mão dos fóruns de justiça eleitoral, falando, não, é acerto de campanha, e ó, ia sair todo mundo ileso. Essa foi a denúncia dele. O advogado Eduardo Paes, no dia do julgamento do Eduardo Paes, o advogado dele, quer dizer, o procurador escreveu que era o Eduardo Paes lá no Supremo, era o Eduardo Paes lá no Supremo que eles iam transferir, a primeira que eles iam transferir ia ser do Eduardo Paes. Tinha um outro cara lá, Pedro Paulo, era um homem do Eduardo Paes lá no Rio de Janeiro. Que esse pessoal ia ser transferido para a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, estadual ainda, para os TRS, não é nem pro TSE, não, é pro TRE. Não é nem pro Tribunal Superior Eleitoral, é pro Tribunal Regional Eleitoral. É para os fóruns eleitorais ali de estados. Então, nesta brincadeira, o que é que aconteceu? O advogado Eduardo Paes ficou brabíssimo com a nota publicada lá no Antagonista e deu ciência durante o julgamento. Chegou lá e falou assim, na defesa dele, ele falou, olha, caríssimo, digníssimo, chupadíssimo ministro Toffoli,
venho aqui diante de vossa magnificência de joelhos e calcinha de renda, venho aqui dizer para a vossa incriveliosidade que lá o procurador da Lava Jato falou que vocês vão fazer aqui e não sei o que, ele agrediu vossa divindade magnífica. Foi isso que esse advogadinho não tem nem nome para dar para esse tipo de coisa. Foi lá vestido de calcinha de renda e, né, agradar o Toffoli. Aí o Toffoli olhou e falou assim, eu aqui do Alto do Olimpo vejo aqui que realmente tem uma publicação no Antagonista. Este procurador está atrapalhando. Ele está falando de antemão o que nós vamos fazer, né? Pegou ali e falou assim, olha, no dia seguinte ele veio todo brabinho com a matéria que saiu no Antagonista e falou, por ânimos difamandi, aquela vozinha fina do Toffoli, né? Por ânimos difamandi, ânimos caluniandi, ânimos injuriandi, determino a criação do inquérito das fake news. O inquérito 4781 saiu pela portaria GP, né, Gabinete Presidencial 69. Ignorando o sistema acusatório, determinou que o Alexandre de Moraes, direto, sem sorteio, escolhido a dedo, fosse o cara que ia tocar o inquérito. Insistiu que vê o discurso do Moraes naquele dia. O Moraes tem aquela voz esganiçada, né? Não, porque a gente tem aqui... Ele tem aquela negocinho falando lá que não, que ele fala que são indicados políticos, mas ele esquece da lista tríplice, cara. E falando aquele negócio, horrível o discurso do cara. Horrível o discurso do cara. Estúpido. Aí pegaram aquela farândula, aquele negócio nojento que eles estavam fazendo aquele dia e começaram. Aí o pessoal foi pra cima, falou, opa, peraí, o Supremo tá indo longe demais. E o pior, quem acordou primeiro não foi a direita não, foi o pessoal da rede, foi o pessoal da esquerda que foi pra cima primeiro. Isso que ele tá falando é história, não sou eu. Foi pra cima deles lá, escuta, explica aí que negócio é esse, que inquérito é esse que vocês estão abrindo aí? E eles não podiam explicar que era eles não podiam explicar que era contra a Lava Jato que eles estavam agindo, que eles estavam bravos com os procuradores da Lava Jato e queriam calar os procuradores da Lava Jato. Eles não explicaram isso. Se tivesse explicado, a esquerda não tinha ido pra cima, né? Se a esquerda, opa, pra calar a Lava Jato, vamos ficar quietinho aqui, né? E aí a imprensa também caiu de pau em cima, porque a imprensa, mancomunada ali com os partidos de esquerda, foi pra cima do Supremo. Bateu, cadê inquérito não sei quem, inquérito não sei o que lá. O Supremo ficou desesperado, deu um aperto na Polícia Federal. Tem que achar alguém ameaçando o Supremo, pelo amor de Deus, senão a gente tá ferrado. Sobrou para um coitado do advogado que não tinha nada a ver com a história, que fizeram um fake do cara na internet para xingar os ministros do Supremo. Foram chutar, fazer busca e apreensão, chutar a porta do cara e descobriram que não era ele. O coitado do advogado era petista, né? Não tinha nada a ver com a história, pelo contrário, ele estava apoiando as atitudes do Supremo, e depois ele foi numa rádio do interior, aí eu não lembro, que eu tenho que pegar depois a gravação dele para passar aqui. Ele ainda criticou o Moraes, ele falou, olha, por que o pessoal, tendo todo o aparato da Polícia Federal, todo esse aparato, não rastreou que o IP que fez essas ameaças não era meu, que eu não tinha nada a ver com esse negócio, eles tinham ferramenta para apurar isso, aí vieram chutar a porta da minha casa, fazer busca e apreensão, né? Quer dizer, ferraram com a vida do advogado gratuitamente, né? Aí, com mais vergonha ainda do episódio, foram atrás de quem? Foram atrás do Rodrigo Janot, o PGR. Por que foram atrás do Rodrigo Janot? Porque ele tinha dado aquela declaração lá num livro de que ele teria ido armado ao Supremo, que tinha na cabeça dele a ideia de fazer alguma maldade com o Gilmar Mendes. Então pronto, né? Aquele inquérito ia servir contra um negócio de um cara que falou anos atrás, nem naquela época não foi. E eles tentaram justificar a permanência daquele inquérito idiota, estúpido, nulo por natureza, mas que eles levaram muita gente acabaram com a vida de muita gente naquele negócio. Um dia a gente vai falar sobre isso daqui com mais detalhes, trazendo tudo na tela, porque eu tenho todo esse documento. Agora, e muita coisa se descobriu no meio do caminho. E aí, o 4781, né, esse inquérito estúpido aí, o intuito dele já era calar a Lava Jato. Já era falar para os procuradores, calem a boca. Tanto que aonde que entra a figura do Toffoli aí? Mais tarde, quando começa essa briga, alguns mesezinhos depois, vamos lembrar que a Odebrecht, o que o Marcelo falou?
O Lula era amigo do pai do Marcelo, o Emílio, né? Então, pro Marcelo cuidar da propina do Nove Dedo, né, para cuidar da propina do Lula, ele teria criado uma conta, essa era a hipótese, chamada Amigo do Meu Pai. Amigo de Meu Pai. Esta era a conta que o Marcelo Odebrecht tinha para mexer na propina do Lula. Amigo de Meu Pai. Essa era a conta. Aí aí o antagonista soltou uma matéria chamada Amigo do Amigo de Meu Pai. Deu para entender? De quem que a matéria estava falando? Hã? E aí deu pressa, aí tudo aconteceu. Aí deu pressa. Não, tem que pegar os dados do COAF. Quem lembra dessa história? 600 mil nomes do COAF que foram parar na mão do Toffoli. Ué, pra quê? Deu uma revolta no Brasil, deu tudo. Por quê? Esse pessoal vai falar em democracia, prendendo inocente, soltando culpado, e assim a última palavra é deles, acabou. E dando dinheiro pra emissora de TV, jornalista sem vergonha. Oh, presta atenção, nego. Presta atenção, cara. Sabe? Presta atenção. Olha o que tá acontecendo. Prestem bem atenção esse tipo de coisa. Isso daqui eu nem vou falar, mas assim, aguardem, porque em breve a gente vai trazer novidades sobre essas coisas. E novidade no sentido de esclarecer o que já é, né? Agora, que não é nenhuma novidade, é isso aqui, né? Tá aqui, ó, né? Olha lá. A AGU, Advocacia Geral da União, vai abrir processos contra Moro e procuradores da Lava Jato. A determinação foi feita pelo ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, na decisão que ele anulou as provas da força-tarefa e afirmou que a prisão do presidente foi uma armação. Como foi a armação? Ele anulou as provas. Ele anulou as provas por quê? Né? Porque as provas não prestam. Como as provas não prestam? O cara entregou o negócio ali e falou, tá aqui. O pessoal da Odebrecht foi lá e entregou pro pessoal da Lava Jato. A Advocacia Geral da União pretende abrir processos administrativos contra os procuradores da Lava Jato e contra o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro, para apurar responsabilidade civil pelo uso de provas ilícitas para punir e causar prejuízos à União e outros agentes. A determinação foi feita pelo ministro Dias Toffoli do STF, na decisão que ele anulou as provas da força-tarefa e afirmou que a prisão do presidente Lula foi armação. Então, quer dizer, olha só, já tem o Moro já tem o governo do amor, já tem o alvo, né? Já tem o primeiro alvo ali, que é o seu Sérgio Fernando Moro. Não sou nenhum fã do Moro, tá? Se surgir denúncia contra o Moro, eu sou o primeiro a falar e sem dó, não tenho nenhuma palminha para bater pro Moro. Agora, que o Lula foi dar aquela declaração horrível naquele programa, naquele dia ali no começo do ano, sabe, companheiro, queria furnicar o Moro. Não falou furnicar, ele falou uma palavra feia, né? É que a gente que vai poupar os ouvidos de vocês que estão aí do outro lado, né? Diferente daquele advogado que foi do lingerie lá tentar agradar o Toffoli, tem esse sujeito aí. Agora, o cara foi lá falar isso daqui, dar essa declaração horrível, uma coisa de uma imoral, uma coisa suja, uma coisa porca, uma coisa que não imagina, você não fala esse negócio nem num bar, num boteco. Eu quero espremer o cara que nem um espinho. Que negócio é esse, querido? Ainda diz que é presidente, só o TSE pra botar um sujeito assim como presidente. E aí agora tá vendo acontecer a coisa, né? Muito bem, tá lá. A gestão Lula tá me lembrando muito do seriado The Boys, né? Quem quiser depois assistir, vai entender o que eu tô falando. Agora tá aqui, ó, né? Tá aqui pra gente falar sobre isso aqui. Do outro lado da câmera, né? Aqui no Brasil, né? Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou um nada, eu sou um Zé Ninguém. Tá aí, né? Quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas, aponta pesquisa. Os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, divulgada nesta terça-feira, né? Divulgada ontem. A Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo, né, o CNC, divulgou que o percentual de famílias brasileiras que relataram ter dívidas a vencer caiu quase um ponto percentual em agosto, chegando a 77%. Isso representa um menor nível de endividamento desde junho, de acordo com a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Então, quer dizer, as pessoas estão vendo que não vão ganhar dinheiro, que estão perdendo emprego, elas estão parando de ir lá fazer dívida. Esse dado não é bom. Esse dado não é bom. Apesar de parecer bom, presta atenção no que está sendo dito. Apesar da melhora no cenário de endividamento, que eu não considero melhora, não é um sintoma de melhora, para o banco, o bom cliente é o que pega dinheiro emprestado. Não é o cliente que fica com a conta parada. O grau de inadimplência das famílias aumentou. Lembra do que eu falei? Que o cara está sem dinheiro para pagar? Inadimplência é quando você faz dívida e não paga, né? Com um percentual de consumidores com dívidas em atraso subindo 30% em junho e 30% em agosto, de 29,5% em julho para 30% em agosto. Esse é o maior índice desde novembro de 22. 3 em cada 10 pessoas endividadas relatando compromissos atrasados. Ou seja, as pessoas estão parando de fazer dívidas. Ah, isso é bom porque elas não estão mais endividadas. Não. Verdade seja dita, as pessoas estão parando de procurar fazer dívidas, de comprar as coisas, de investir, ir lá comprar um fogão parcelado, uma geladeira, uma TV, um computador, porque elas estão sem emprego. É isso que essa pesquisa significa. É esse o público que o Lula está achando que não vai para a rua, é o público que ele tem medo no 7 de setembro. Esta que é a pura verdade. Pega aqui, está falando só os dados, não o verão. Agora vamos lá, pessoal, vamos falar dessa outra aqui, né? Por que o Toffoli estaria dizendo que anular as provas do Toffoli, anula a prova da Lava Jato e diz que prisão de Lula foi erro histórico? Erro histórico, né? Como se a história tivesse um agente independente, né? Não, a história quem escreve é a gente, né? Nós mesmos. Eu não acho que foi erro histórico, eu acho que erro histórico foi o pessoal dizer que o lugar correto não é Curitiba para julgar ele, tinha que ser em Brasília. Anula tudo que as 3 instâncias fizeram. Então quer dizer que todo colegiado do primeiro... nem vou ler essa notícia inteira, porque é o seguinte, tá? Eu nem vou... Tem aqui só uma pequena nota dizendo que o ministro decidiu anular todas as provas contra Lula após o acordo de leniência firmado pela Odebrecht, né? Quer dizer, a Odebrecht falou, a gente colabora com vocês, é acordo de delação, né? Toffoli acabou a argumentação da defesa do petista, segundo a qual, ele acabou, não, ele acatou, né? Segundo a qual, as provas obtidas a partir dos sistemas Drozes e MyWebDB, utilizados pelo Departamento de Operações da Odebrecht, foram produzidas ilegalmente. Ué, como assim provas produzidas ilegalmente? Os sujeitos fizeram um acordo de leniência, tá? Eles falaram assim, nós vamos colaborar. Nós vamos colaborar com as investigações. Está aqui o que nós fizemos, nós pagamos o negócio, está aqui nos meus sistemas. Não, essas daí não servem, essas daqui são ilegais. Eu tô falando, qual que é o critério pra você falar que é legal, o que é legal? Legal é o que eu acho legal, o que eu acho bacaninha. É assim que funciona. Bem-vindos ao novo Brasil. Agora sim, é bastante democracia, né? Bastante democracia. Olha, rasga a Constituição, põe no lixo, cara. É o que vocês estão fazendo. E o pior de tudo, né? O Jordi, eu gosto muito do Jordi, mas ele falou uma coisa aqui, que é o seguinte, vamos entrar no acordo. É isso que acontece quando se indica um amigo para o Supremo, disse Jordi sobre anulação de provas de Lula. O deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, conheço o Jordi, inclusive pessoalmente, gente muito boa, tá? Mas aqui vai um puxãozinho de orelha. Líder da oposição na Câmara, reagiu à decisão do ministro do Supremo, no Dias Toffoli, de anular as provas de Lula, né, as provas da Lava Jato obtidas por um acordo de leniência. Em sua rede social X, que é o antigo Twitter, o deputado disse que após a decisão do Toffoli, agora só falta mandar o Estado brasileiro ressarcir o dinheiro da corrupção devolvido pelas empreiteiras. E disse, é isso que acontece quando se indica um amigo para o Supremo. Olha, eu acho maravilhoso
que você esteja fazendo essa parte, viu, Jordi? Só que tem uma coisa que não me entra na cabeça, cara. É legal. Deixa que a parte dos comentários, a gente que é jornalista vai fazer, a gente faz isso com uma maestria. É a tua parte parlar? Você precisa subir no microfone, precisa usar a tribuna e você precisa de fato falar. Só que isso daí é metade da função. Eu gostaria muito de saber o que é que vai ser feito para além disso, né? Existe algo a ser feito? Porque, até onde eu saiba, é função da Câmara fiscalizar o Executivo e é função do Senado fiscalizar o Judiciário. As legendas que estão olhando isso tudo acontecendo, sobretudo o Senado. O Senado vai fazer alguma coisa ou vai assistir mais uma vez? Nunca nem vi, não te conheço, né? 3 macaquinhos. Os 3 macaquinhos. Eu não ouço, não falo e não sinto cheiro. Mas eu vi tudo. É os novos 3 macaquinhos. Então tá aí, né? O Senado caladinho. O pessoal da Câmara sobe no microfone, fala, vai nas redes sociais, fala. Bacana. Beleza, concordo com o que você falou. Só que eu quero saber o que vai ser feito para além disso, né? É função do Legislativo fazer a fiscalização dos outros poderes, tá certo? É com vocês aí. Eu acho que se ficar só no papo vai ficar bem chato, tá? Vamos lá. Vamos falar sobre isso aqui também, né? Essa daqui é outra. Agora, você se pergunta por que o pessoal está calado? Eis aqui a mágica acontecendo. Descartada. Lula comunica a ministra Ana Moser que vai substituí-la por político do Centrão. Olha que beleza. O presidente Lula deve reunir representantes do Centrão nesta quarta-feira, 6, e anunciar quais pastas eles vão ocupar. Segundo a apuração da CNN, né? Quer dizer, ele vai se reunir com o pessoal hoje, né? Se já não se reuniu a essa altura. Então, as mudanças deverão afetar os ministros Márcio França e Ana Moser. A Ana Moser está sem partido, né? A Ana Moser é militante de esquerda que foi parar no Ministério dos Esportes. E o Márcio França, do PSB, ele entrou lá, mas ele nunca se picou muito, ele não deu certo no ministério lá o ministério que ele está tocando, ele não se deu bem. As propostas que ele soltou, o governo Lula não gostou, mandou ele calar a boca umas vezes, né? A gente está acompanhando. Tanto aqui, o Ministério do Esporte deve ser entregue ao PP, lá do Ciro Nogueira. Gostaria de saber o que o Ciro Nogueira tem a dizer para a gente com relação a isso. Lula comunicou à ministra do Esporte que vai precisar de seu cargo para mudanças na esplanada. André Fufuca, líder do Progressistas, é visto como favorito para assumir a pasta. Então o Lula está dando o André Fufuca é o menino do Lira, né? Então o Lula está dando uma... Eu nem vou ler o resto aqui, porque o resto é bobagem. Agora, o Lula, então, ele está fazendo um agrado pro Lira, falando, o Lira, é o seguinte, eu sei que eu não tenho maioria aí, mas eu vou te dar uma ajuda, um help para você se virar nos 30. Eu vou dar um ministério pro Fufuca, que é o teu menino, e aí você privilegia a gente quando você for fazer as coisas. Fica do nosso ladinho, por favor, tá bom? Né? Então, é isso aí. Opa, tá tortinho. Então, é isso aí, né? Então, vai lá. O Lula tá fazendo as jogadas dele. O que é mais interessante é que é o seguinte, as jogadas do Lula são jogadas silenciosas. Você tá vendo a imprensa fazendo escândalo com isso? Fosse Bolsonaro fazendo isso, ia ter o quê? Que nem o Renan falou aquela vez, gabinete das sombras. Ia ter o quê? Fala pra mim. Orçamento secreto. Depois, quando chegou o Lula, não é mais orçamento secreto, é emendas de relator. Porque não é quem faz. Perdão, não é o que é feito. É quem faz. Não é redação de jornal, é militância. Não é governo, é bandidagem. Essa que é a verdade, tá? E o pessoal está aí falando assim, olha, o Estado brasileiro, para ser levado a sério, uma coisa o Lula acertou, né? Tem que afastar os militares. Os militares brasileiros entraram lá gozando da confiança das pessoas. Implodiram. As pessoas perderam a confiança. Vai se vestir de verde, vai militar ostentação. Na hora que vê criminoso, pique, treine a perninha. Aí você faz, tá? Vê o bandido do colarinho branco, fala, cara, me dá uma parte, tô me lambendo que eu quero uma corrupção pra mim.
Tá? Essa que é a verdade. Vai puxar o saco do Lula. Não bastou prestar continência para bandido, teve que se chafurdar a cara no lixo junto com o bandido. Tá? É isso que acontece. E o pior, aí chega nessa situação, o Lula tá lá comprando o Centrão, loteando, você não vê ninguém fazendo escândalo. Nem dentro da esquerda, nem dentro da direita, nem o pessoal da imprensa independente, nada. Pode fazer, pode acontecer. Agora, se fosse o Bolsonaro, ia ter a Terceira Guerra Mundial na imprensa. Era todos os jornais publicando ao mesmo tempo, né? Isso é uma questão a ser pensada também, tá? Agora, quando é com o Bolsonaro, é assim, ó. Aí você tá vendo isso daqui, na questão das joias, né? TCU, Tribunal de Contas da União, abre novo processo para investigar presentes recebidos por Bolsonaro. A Corte atende uma representação feita pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, que abriu um novo processo para investigar os presentes recebidos pelo ex-presidente durante o seu mandato. Então tá aí. Ela atende uma representação do Ministério Público que solicitou o levantamento de todas as peças dadas por autoridades estrangeiras a Bolsonaro. O Ministério Público pediu à Corte que determine a devolução imediata de todos os presentes. O subprocurador Lucas Rocha Furtado diz que há itens de alto valor que deveriam ser incorporados ao patrimônio público, né? Na representação, Furtado lista 11 itens, entre os quais uma maquete do templo de Taj Mahal, confeccionada em mármore branco, avaliada em R$ 59.400, dada a Bolsonaro pelo presidente da Índia. Né? Olha só que interessante. Então tá aí, né? A gente vai, eu vou nem vou continuar aqui porque o papo é o seguinte, né? O papo é o seguinte, olha, que eu saiba, a justiça age de ofício, né? A justiça faz assim, olha, eu trabalho aqui na justiça, eu vou agir de ofício, agir por obrigação, é o meu dever, né? Você age de ofício quando existe uma denúncia, existe uma provocação. Você fala assim, olha, tem uma matéria na imprensa dizendo que o fulano está roubando. A partir desse momento, o Ministério Público é obrigado a iniciar a investigação. Se eles vão acionar o Tribunal de Contas da União, se vão adicionar a Controladoria Geral, a Advocacia Geral da União, ou se vão... olha, não sei quem que eles vão acionar, mas eles têm que ter uma denúncia. Agora, isso daqui é perseguição política na minha visão. Por quê? Porque chegou ali e falou, olha, agora você vai ter que dar conta de todos os presentes recebidos. Mas tem alguma denúncia? Não, não tem. Então de onde vem isso? Explica pra mim. É complicado. Alguma coisa se provou contra o presidente nisso tudo que está sendo colocado até agora? Nada. Não vi uma prova de coisa nenhuma. Eu vi um monte de conversinha fiada. Agora, se tivesse saqueado a Petrobras e dado um pouquinho para as emissoras, com um destaque plim-plim para aquela Globo, para a Globo, se tivesse dado um destaquezinho para ela, não, aí pode, não, esse daqui foi um roubo democrático, inclusive com um republicano, né? Agora, como isso não aconteceu, né, não bastou Alibaba ficar bravo. Agora, voltando a cair na real, tá caindo na bendita da realidade, vamos falar sério, olha o que está acontecendo no mundo real, né? Onde as pessoas estão ficando desempregadas, tá? Onde as pessoas estão ficando desempregadas, onde a inflação está subindo, onde as pessoas estão endividadas, onde as pessoas estão inadimplentes, estão não só devendo, como não tem como pagar, e tem empresas ligando, olha, aqui, celular, recebendo pim, 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 inúmeras ligações, mensagens de SMS ameaçadoras. Você foi acionado na justiça para sempre, tem que pagar e não sei o que lá. E os birôs de crédito em cima das pessoas, e o filho pedindo, e a pessoa não tem como dar nada para ele. Neste mundo real, que o Lula se recusa a viver, até Alckmin está irritado, tá? O redesenho definido nas últimas semanas para a reforma ministerial que deve ser anunciado pelo presidente Lula caiu mal entre os dirigentes e parlamentares do PSB,
né, partido do Alckmin. Quer dizer, tiraram um ministério da sigla do Alckmin. Né? Opa, eu não vou ganhar parte do bolo? Não, não vai. Tira o Márcio França daí. Dirigentes da sigla se reúnem nessa quarta-feira para avaliar as mudanças sugeridas e o espaço da legenda no governo. A posição do PSB é uma das únicas pendências para que a reforma seja anunciada, que no caso está sendo anunciada hoje, né? O que pode acontecer ainda hoje. O mapa até aqui prevê que Lula desaloje o ministro de Portos e Aeroportos, que é o Márcio França, para entregar a pasta ao deputado Silvio Costa Filho do Republicanos. A troca já vinha sendo desenhada, mas foi oficializada internamente nesta terça-feira em um almoço entre Lula e Alckmin. Como compensação, o governo criaria o Ministério das Micro e Pequenas Empresas para abrigar o Márcio França, né? Então, quer dizer, tá lá. O problema é que para criar esse ministério seria preciso retirar atribuições do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, justamente a pasta do Alckmin. O Alckmin tá brabo. Integrantes do PSB, ouvidos pela Globo, afirmaram reservadamente que o vice-presidente ficou irritado com a proposta e que houve, inclusive, quem defendesse a saída do partido da base de apoio de Lula, tá? Agora, o papo é o seguinte, não adianta, né? Eu vou falar mais uma vez aqui. Não adianta. As eleições de 2024 estão vindo aí. O Lula não está... O Lula está fazendo uma... Lê o que eu estou falando. Lê meus lábios aqui. Lula está fazendo o maior esquema Ponzi político da história. Tá? O que é isso? Esquema Ponzi é o seguinte. Teve um sujeito que chegou nos Estados Unidos ali de 1900 e alguma coisa, 1901 até 1910, sei lá. Chamado Charles Ponzi. O Ponzi, ele trabalhou nos bancos mexicanos, ele aprendeu um esquema chamado tirar de Pedro para dar a Paulo. É assim, você chega lá e promete mundos e fundos para alguém, não, me dá o seu dinheiro aqui que eu vou fazer um investimento que vai te retornar fantásticos 50% em 2 meses. O pessoal fala, meu Deus do céu, 50% em 2 meses, toma todo o meu dinheiro. Aí o cara pega seu dinheiro, mas não tem investimento nenhum. O que ele faz? Ele pega dinheiro de 10 pessoas e paga os 3 primeiros. E fica com o resto do dinheiro e dá calote nos outros 7. Só que os 3 primeiros que receberam saem fazendo propaganda. Meu Deus, esse investimento é fantástico. E cada um desses 3 traz pelo menos 100. E desses 100, recebe o dinheiro. Ou recebeu uma boa grana, paga os 10 primeiros aí e deixa os outros 90 que se dane. Fica com o dinheiro de todo mundo. E o pessoal vai fazendo propaganda em cima de propaganda. O pessoal que... A propaganda que não, meu Deus, é maravilhoso, porque eu recebi, tá aqui a prova, funciona melhor do que o choro daqueles que não receberam. Porque o cara vai lá chorar e fala assim, oh, eu investi meu dinheiro aqui e não recebi nada. Calma que o seu investimento vem vindo. E vai enrolando. E vai enrolando, e vai enrolando. Então, assim, o Ponzi ele fez esse esquema nos Estados Unidos, ele falou que é o seguinte, tinha uns cartões postais europeus que ele conseguia, que eles estavam fora do cálculo da taxa de câmbio, tá? Isso aqui é dado técnico. Ele falou que ele conseguia chegar lá na Europa, pegar os cartões e trazer para os Estados Unidos e vender abaixo da taxa de câmbio, que isso daí ia fazer um dinheiro que era uma fortuna e que essa fortuna é o pessoal que investisse ia receber o dinheiro do investimento. Só que um dia, depois de uns anos que o Ponzi estava fazendo isso, um repórter achou um repórter da época achou que o volume de dinheiro que ele estava movimentando não condizia com a quantidade de postais que existia na Europa. Ele foi lá, mandou fazer um levantamento, falou, olha, a Europa possui tantos postais, a fortuna que você fez é de tanto, o investimento é muito maior do que o bem que realmente existe lá. Aí a Polícia Federal foi em cima do Ponzi, ele confessou o crime, foi preso, ficou um bom tempo preso na cadeia, e na hora que ele saiu da cadeia, ele foi para a Europa, ele foi participar do governo Mussolini, lá do pessoal dos fascistas lá de esquerda, aí depois ele veio para o Brasil, veio para o Brasil e morreu aqui no Rio de Janeiro, trabalhando num hotel no Rio de Janeiro, tá? Agora, o papo é o seguinte, como que funciona o esquema Ponzi? Você promete mundos e fundos, e muita gente acredita em você e faz o que você quer. Geralmente é com dinheiro, mas no caso do Lula é com política. Aí o cara faz o que você quer, só que você não precisa pagar todo mundo. Você paga meia dúzia. Veio 100?
Ah, veio um monte de gente do teu lado? Paga 1, 2. Aí, devolve os favores para 1, para 2. E o resto? O resto você fala para esperar. 4 anos passa rápido, querido. Só que aí tem uma coisa. Esse pessoal está se amontoando, principalmente na Câmara, porque a Câmara é negócio a negócio, é medida a medida, é apoio a apoio, é um por um, não existe medida definitiva na Câmara. O Lula tá botando o Fufuca, que é o menino do Lira, lá no Ministério, o Ministério dos Portos e Aeroportos, que é onde está o Márcio França, em primeiro lugar porque o França não está se dando bem com o governo federal, os dois estão se chocando há muito tempo. E em segundo lugar porque ele quer fazer ele quer dar um cala-boca lá quer dar um cala-boca no Lira. Fala, Lira, é o seguinte, você vai ficar na minha mão aqui. Tô botando gente da tua confiança aqui para você fazer passar minhas coisas ali. É claro que ele não vai perder essa oportunidade. Só que é o seguinte, o França não vai ficar quieto. E aí falou, pô, pessoal, tiraram o cara, o PSB vai sair da base. Lula pode se dar o luxo de perder apoio? Não. Pode se dar o luxo de chegar para uma sigla e falar, trair a sigla inteira, que é do meu vice, e perder o apoio de todo mundo na Câmara, no Senado, nos ministérios, etc. Não, não pode. Não, sabe, companheiro, fica calmo. O Luiz Inácio Ponzi e Lula da Silva vai dar um jeito. Como é que você vai dar um jeito, Ponzi? Não, é o seguinte, vou criar um ministério aqui, vocês investem em mim que retorna. Ah, vai criar um ministério? É o Ministério da Micro e Pequena Empresa. Tá cheio de um tipo de assistente, né? O Aspone, assessor de pô nenhuma. Você vai entender. Né? Os Aspones, bota eles aqui. Aí chega lá, Ministério da Pequena, Micro, Pequena e Média Empresa, bota o fulano lá, só que vai para esse ministério existir, tem que tirar a atribuição do Alckmin. Ou seja, ferrou com o partido do mesmo jeito. Ou seja, é um esquema Ponzi e ele não tem mais como pagar as pessoas. Ele falou, ó, vou ficar com o montante dos favores políticos e pago apenas uma meia dúzia aqui. A Câmara já está de olho no cara, já está falando, opa, o esquema Ponzi político do Lula não está dando certo. O cara mentiu, ele não tem como pagar a gente. As contas não estão fechando. Né? Prometeu para o mercado que ia fechar as contas de 2024, o mercado fez a aposta. Cadê? Tá lá, saiu o relatório Focus lá, não vai fechar as contas. O mercado já olhou e falou, esse cara não tem como pagar. É esquema Ponzi político, prometeu um mundo de fundos para todo mundo, pagou só meia dúzia e achou que 4 anos ia ser suficiente para o pessoal engolir. E não foi. Acontece que em 6 meses a casa está caindo. Sabe quem fez isso antes? Dilma Rousseff. O Lula está repetindo a política da Dilma. Agora, a massa de desempregados, descontentes com as dificuldades que estão passando, esse pessoal cedo ou tarde vai ser para a rua. Gasolina no diesel está tendo o segundo aumento consecutivo em menos de um mês. Tá achando que os caminhoneiros lá, os profissionais da rodagem, vão olhar isso daí tudo e ficar batendo palminha? Cedo ou tarde o pessoal começa a paralisar. Em 2016, quando o pessoal menos esperou... Peraí, tem um doido me ligando aqui, deixa eu tirar o... Ops, pronto, tá aí, já era. Eita, pronto, tá aí. Pim, essa mosca aqui voando. Então vamos lá. Então o papo é o seguinte, esse pessoal todo aí cobrando cara, classe política cobrando cara, população cobrando cara, e eleições municipais se aproximando, todo mundo vai pular do barco, porque se o Congresso não, se os deputados, senadores não elegerem seus prefeitinhos, não tem como gastar as emendas parlamentares. E se eles ficarem próximos do Lula, eles não elegem prefeitos. O sujeito chega lá e fala assim, ah, eu sou amigo do Lula. Ah, você é amigo do Lula? Então aqui você não vai ser eleito, não. E todo mundo tá zarpando. Essa conversa toda aqui não é só isso. Não é só os favores políticos que o Lula promete e não cumpre. Não é só isso, não. É muito mais as eleições de 24 vindo aí. Houve o banco que a gente não errou uma previsão até agora. Tudo que a gente falou, tudo que a gente analisou, aconteceu de acordo com o que a gente estava falando e mostrando os dados para vocês. Muita gente reclamando, chega lá e fala assim, tem jornalista por aí que é
Quem é invejoso pra caramba, vai lá no Twitter, depois me chama no WhatsApp, fala, Roveran, faltou dados aqui, faltou dados ali. Olha o resultado. Olha se nós erramos. Diferente da tua paixonite política. Essa que é a verdade, né? Bom, pessoal, é isso aí, tá? Hoje a gente se estendeu um pouco mais, acho que até porque eu adoro tua companhia. Eu não fico sem você. Você que tá do outro lado é você mesmo. Isso é importante demais pra mim. Dá um abraço aqui. Pessoal, é o seguinte, brincadeiras à parte, mas tem um fundo de verdade, né? Eu adoro ler os comentários, eu adoro ver as mensagens que são deixadas no chat. A gente já tá voltando, já, mais um pouquinho, aguenta aí, vem com a gente para fazer ao vivo. Não esquece de deixar teu like, vai lá, senta o dedo no like. Se você assistiu o programa inteiro, do começo até esse momento, por favor, deixa um comentário nos comentários, não é no chat não, nos comentários embaixo do vídeo, coloca ali, assistir até o final, por favor, tá bom? E olha, quem não, eu vou deixar aqui já o dedinho aqui, pro pessoal que vê depois aqui, vai ver aparecendo aqui em cima o link do desenho animado. Então você clica aqui e você vai assistir o desenho animado que a gente soltou aí, né? Uma iniciativa nossa, tá bom? E a gente virão novos. Todos os desenhos animados virão de literatura. Então, literatura mesmo, é coisa de qualidade. Literatura brasileira não é brincadeira, não. A gente, então, pessoal, vai agradecendo a Deus em primeiro lugar. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus, por estar junto conosco. Sem o Senhor nada fazemos e nem queremos, né? Rogamos as orações de vocês aí, por favor, nos encomendando, né? Orem pela gente, nós precisamos. Amanhã eu vou estar num podcast, depois eu vou mandar para vocês aí o link do podcast, já foi publicado, do Hugo Grow, no Grow Podcast. Eu vou até lá, vou me deslocar até lá, a gente vai gravar, vai falar de muitos assuntos, e depois a gente vai também... Amanhã tem o programa normal, né? Das 4h30, edição da tarde. Depois tem também depois o pessoal já corre pra lá, fica de olho aí no canal que eu vou publicar nas redes sociais aí, que eu vou estar lá pra gente bater esse papo, tá bom? Quem quiser assistir vai ser muito bem-vindo, etc. E a gente vai conversando aqui, vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração. Quer estar sempre junto com a gente? Entra aqui, ó, @jornalbunker lá no Telegram, tá? E quer ajudar o nosso trabalho? Sim, nós precisamos sim. Falar com todas as letras, tá? Tá aqui, o Pix nosso, 11 99 218 5469. Estamos fazendo o nosso melhor e sem o apoio de governo, sem o apoio de nenhum empresário. É você que está ajudando a gente e com a graça e misericórdia de Deus, tá bom? Se Deus tocar seu coração para ajudar a gente, vamos agradecer. Beijo no seu coração, a gente vai ficando por aqui. Não esquece o like e amanhã a gente volta com mais uma edição da tarde. Beijão, fui!